Idade Média. Inicial. Para se iniciar este assunto, vamos relacionar a Idade Média do século IV ao século XIV. A Idade Média foi dividida em duas partes, em Alta e Baixa Idade Média. A Alta Idade Média foi relacionada do século IV ao século X e a Baixa Idade Média do século X ao século XIV. O que foi que ocorreu nesse intermédio de tempo? Inicialmente, vamos começar explicando como era o sistema social, econômico e político. O sistema social, econômico e político estava diretamente relacionado da Alta Idade Média ao feudalismo. O feudalismo era a base de tudo, porque o sistema feudal tem como base uma pessoa, o senhor feudal. Tem o outro, os cavaleiros, e tem o outro, os vassalos. Os vassalos, ou servos, tinham um servo contratual. Era um tipo de acordo entre o senhor feudal e o servo. O senhor feudal cedia a terra para ele trabalhar e ele, em contrapartida, lhe cedia o pagamento por meio de materiais. Não era pagamento monetário, era pagamento em escambo. Troca. O senhor feudal tem um moinho, ele quer moer o trigo, ele quer moer o milho. Ele tinha que pagar o escambo. E algumas taxas também eram chamadas de banalidades. Por isso, a partir daí, o senhor feudal tinha como base este pensamento. Então, a partir, isso aí ocorreu na aula. Na Baixa Idade Média, como era que ocorria a Baixa Idade Média, ocorreu um fato muito importante, que foi exatamente as cruzadas. O que foram as cruzadas? As cruzadas foram um movimento criado pela entidade, a Igreja Católica, que tinha como base retirar a Terra Santa, Jerusalém. Mas isso não era, isso daí era unicamente uma hipótese, e foi a ideia lançada. Mas na Baixa Idade Média, a Europa estava em crise econômica. O objetivo era comércio. Comercial era trazer riquezas, trazer especiarias. Tudo isso vindo de onde? Do Oriente. Foi onde que iniciou a abertura dos portos. E também as primeiras expansões marítimas, que eram entre o Oriente e a Europa. Ainda não tinham vindo para as Américas. As Américas só surgiram a partir do pioneirismo de Portugal e Espanha, que foram as expansões marítimas na realidade, que foi a partir do século XIV, depois do século XIV, século XV. Então, sabendo disto, nós temos que a Baixa Idade Média está diretamente relacionada às cruzadas. Com as cruzadas e o comércio que eles fizeram entre o Oriente e o Ocidente e a Europa, ocorreu a troca do sistema econômico. Qual foi esse sistema econômico? A troca do escambo pelo comércio monetário. Então, se entra a riqueza, foi considerado o metalismo. Metalismo é quando se tem como prática de riqueza o acúmulo de ouro e prata. A partir daí nós já temos esta visão. Que visão? Que iria surgir uma nova classe social. Qual foi a nova classe social? A burguesia. A burguesia tinha como base o quê? Tinha como base comércio, unicamente isto. Foi uma nova classe que surgiu na Europa, na Baixa Idade Média, que surgiu do século XI e se firmou no século XIII, que quando terminou as cruzadas. E a partir daí já se tem que pensamento? Papa Urbano II, que iniciou a primeira cruzada, chamada Cruzada dos Povos. Mas continuando na burguesia. Burguesia, como tinha como base o comércio, eles se concentraram em não pagar impostos, em não serem fiéis à Igreja Católica. Por quê? Porque a Igreja Católica era a parte que sugava dos servos, sugava dos cavaleiros, sugava até dos senhores feudais. E isso foi a prática de acúmulo de riquezas. Mas, e qual era a importância? Porque para se ter uma ascensão social, uma subida de classe, tinha que se ter o apoio da igreja, a burguesia não tinha. Mas como ela conseguiu?
só conseguiu a partir do acúmulo, do metalismo. Acumulou tanto dinheiro que conseguiu comprar o seu título de nobre. Conseguiu subir de status. Então, a partir daí, nós já temos o quê? Nós já temos uma nova visão para a Idade Média. Mas o que foi que o Papa Gregório IX fez? Como estava surgindo alguns ideais que eram contrários à Igreja, ele criou uma coisa chamada Santo Ofício ou Santa Inquisição, que tinha como base combater os hereges, combater as heresias. O que são heresias? O Papa Gregório IX, ao criar a Santa Inquisição, as heresias, tinha como objetivo o quê? Tinha como objetivo combater as ideias opostas da Igreja. Para ele, heresias, para a população europeia, uma nova realidade, uma nova visão. Essas novas visões, essas novas realidades, esses novos pensamentos, culminaram no que nós chamamos de renovação, o renascimento comercial, cultural. E também surgiu uma coisa, a reforma religiosa. Foram por meio de 3 pessoas que foram as principais. Martim Lutero, na Alemanha, Anglicanismo, com Henrique VIII, na Inglaterra, e Calvinismo, em Genebra, por meio de João Calvino. Genebra. Então, olha, nós já citamos esses tópicos. A crise do feudalismo. A crise do feudalismo se deu por meio da burguesia. A burguesia, sendo a classe dominante, a classe de riqueza, teve como base o quê? Retirar o poder dos senhores feudais, retirar o poder da igreja e concentrar ele nos burgos. Ao concentrar nos burgos, ocorreu uma expansão comercial, uma expansão populacional. A população duplicou. Mas, sim, a crise do feudalismo se deu por meio desse próprio comércio, que foi a peste negra. A peste negra foi vinda do Oriente por meio das expansões comerciais, que tinha como base o quê? A urina do rato e a imundície da própria Europa até o século XIV. Fato, as mulheres criaram o salto alto para não melarem os seus vestidos, porque as ruas da Europa eram completamente imundas. Não tem como vocês deixam aqui isso aqui, esse monte de lixo. Imagine se ninguém limpa. Se isso passar um ano, imagina essa sala. Se ninguém limpar. Hoje de tarde, quando a minha filha chegou, tinha um saco. De lixo. Só pior. Já dava pra gente. Então vamos lá, continuando. Certo, depois de explicar isso aqui, explicar como se deu a crise, o motivo, a peste negra. Então, nós temos o que? As expansões marítimas, que foi por meio de Portugal e Espanha inicialmente, para fora, para as Américas. Mas já existia comércio entre os europeus e o Oriente. Nós já falamos sobre o Renascimento, que foi o Renascimento científico, que se deu por meio de quê? Que se deu por meio da burguesia e do comércio, que foi uma nova visão trazida para o povo. Nós temos também aqui agora 3 fatos. Vamos nos concentrar unicamente agora no poder da igreja. O poder da igreja ele estava dividido em 2 partes: clero regular e clero regular. Secular e regular. Então, a partir daí nós já temos o quê? Nós já temos uma nova visão, uma nova teoria, que é a divisão de quem está dentro e de quem está fora. Padres, exato, clero regular é quem ficava fora. Clero secular quem ficava dentro. Nos mosteiros nós temos quem? Santo, os agostinianos, dominicanos, exato. Cardeais, todo mundo. E no clero regular nós temos padres, papas, arcebispos, bispos. Isso
responder 10 Professor, 10 minutos. Então, o teocentrismo, que é a ideia de que Deus é o centro de tudo, era a ideia pregada pela igreja que foi durante toda a Idade Média, que foi do século IV ao século XIV. Teocentrismo, visão de Deus no mundo. Não existe nada além de Deus. A partir do século XIV, no século XV, com o Renascimento, criou uma coisa chamada humanismo, que é a visão do homem com relação à natureza, com relação ao sistema político, ao sistema econômico. Eles tinham uma nova visão. Então, tudo a partir daí já liga a quem? Ao homem. Mas antes, tudo era ligado ao teocentrismo, à igreja. E tudo isso que nós falamos agora, desse breve resumo, nós relacionamos a cultura medieval.